Evangelho de João, capítulo 18. Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus. E chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, Jesus é Deus, né? Então ele sabe de todas as coisas. Adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui, quando Jesus fala sou eu, né? Ele faz. No Antigo Testamento, o Deus se apresentou às pessoas como eu sou. Tipo, ele é Deus, ele é. Então isso já basta. Quando Jesus fala sou eu, ele tá fazendo referência à sua divindade, né? Eu sou Deus. Aqui os soldados caem por terra, né? Prostrados, com reverência. Eles se recuaram. Mostra que mesmo eles sendo soldados, eles são derrotados. Porque um exército, quando perde a batalha, ele se recua. Jesus é Deus e ele não é derrotado. Jesus vence o pecado, Jesus venceu a morte. Ele é, eu sou Deus. E aqui, como disse, ele sabe todas as coisas, né? Aqui a gente faz menção àquele versículo: ao nome de Jesus, dobre-se todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. A gente, quando vê Jesus, acha que a gente vai cair por terra, prostrados assim aos seus pés. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Eu vou ver Jesus e falar: Jesus, cai nos pés de Jesus ali, né? Continuando, perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me destes, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Aqui no versículo 11, temos uma ordem de Jesus, né? Pedro, nada de vingança, enfia tua espada na bainha. Vamos anotar aqui como uma ordem. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra no lugar do povo. Simão Pedro seguia a Jesus, e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e essa deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam fogo porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem dos judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram, e eles disse. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Então Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu um dos discípulos? Negou, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez,
e imediatamente o galo cantou. É nesse capítulo 18, que Pedro nega Cristo por 3 vezes. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer, lá em Mateus 20, 19. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Ai, gente, essa luzinha tá complicada aqui. Não quero ficar no lugar. Um pouquinho mais pra cá. Aqui o pretório, o que é o pretório? É a residência do oficial do governador romano, onde ele julgava. É o pretório lá onde que eles julgavam as pessoas. Os judeus não podiam entrar sem contrair uma imundície legal, porque se tratava de um edifício pagão. Isso é o pretório. Continuando aqui, Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, o rei? Respondeu Jesus: Sim, sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo, porque o que era verdade ouve a minha voz. Todo o que era verdade ouve a minha voz. Jesus é rei? É claro que ele é rei, né? Ele é rei dos céus. Aqui no versículo 36 e 37 marcamos como princípio eterno. E é um baita de um princípio, né, gente? Disse-lhe Pilatos: Quem é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pois é, gente. Então, as mesmas pessoas que estavam lá gritando Hosana, o bendito que vem, em nome do Senhor, disseram não. Não solte a Jesus, mas a Barrabás. Gente, isso aqui é, meu Deus do céu. Mas aqui temos a certeza, né? Certeza que Jesus é rei, rei dos céus. Então, olhos para o alto, para a gente poder ir para o céu. Olhos para o alto.